Dando continuidade à nossa aula de Europa no século XIX, onde nós vimos, né, na última aula, o pensamento liberal, as condições do trabalhador ali no século XIX com a segunda revolução industrial e o nascer do pensamento socialista, que tem várias vertentes, né? O pensamento socialista que seria uma oposição ao pensamento liberal, que é o pensamento burguês. Na aula anterior falamos do socialismo utópico. Agora falaremos do socialismo científico, que tem ali como dois nomes extremamente importantes, né? O Karl Marx e o Friedrich Engels, ambos pensadores alemães. Esses indivíduos, eles lançaram as bases daquilo que nós chamaremos de socialismo científico, porque apresenta, né, um pensamento consistente, um pensamento bem elaborado, com bases concretas para a sua efetivação, com muita racionalidade e com uma crítica muito contundente ao sistema capitalista. O que não acontecia, por exemplo, no socialismo utópico, onde você defendia que a propriedade privada poderia existir, mas que deveria haver ali um coletivismo, um consenso entre os patrões e empregados, né? Então, aqui não, há uma crítica voraz ao sistema capitalista, que é demonizado como algo que promoveu desigualdades, misérias e coisas muito ruins. Então, esse pensamento, que também será chamado de marxismo, né, terá grande influência sobre o movimento operário a partir do século XIX até os dias atuais. Bom, uma data importante, extremamente simbólica, 1848, quando o Marx e o Engels publicam o Manifesto Comunista, que é o livro que lança as bases do pensamento socialista científico. Tá? Nesse livro você tem ali uma crítica ao sistema capitalista, você apresenta ali, gente, algo que muitas vezes nós conversamos em aulas sobre a questão da ideologia, né, das ideologias. Quando você apresenta ali um pensamento racional, onde você faz uma crítica ao sistema capitalista, onde você apresenta os erros, onde você mostra alternativas, e quando você diz como fazer a mudança, você então apresentou ali algo coerente, algo que pode ser executado, algo que irá fazer a cabeça de muita gente. Ao contrário de um pensamento assim, mais baseado na emoção, na raiva. Eu não gosto disso. Por que eu não gosto disso? Porque eu não gosto. Não, eu não gosto por isso. Se tem algo melhor, tenho isso. E como é que dá para fazer isso? Assim. No mínimo, você será ouvido. No mínimo, você será ouvido. Então, esse é a vertente ali, o pensamento de 1848 com o Manifesto Comunista, onde você tenta politizar a classe trabalhadora, provar que ela está sendo explorada. E termina, inclusive, com uma conclamação. Né? O livro termina com a seguinte frase: proletários, trabalhadores do mundo, univos. Univos para quê? Para uma revolução. Porque na visão desses pensadores, não seria democraticamente, até porque a democracia ainda, né, não estava implantada, você tinha o pensamento liberal e o voto era censitário, ou seja, havia essa impossibilidade do trabalhador votar, do trabalhador eleger representantes e mudar pela via pacífica a situação dominante, a situação corrente. Então, essas ideologias defendem um viés ali revolucionário para que se promovesse as mudanças necessárias para trazer uma igualdade, uma suposta igualdade social. Tá certo? Então, o Manifesto Comunista, em 1867, já mais amadurecido, você tem o Capital, que aí sim é considerada a Bíblia ali do socialismo científico, como está o Capital está como a riqueza das nações, do Adam Smith, né, em 1776, para o pensamento liberal. Né? Então, um pensamento mais amadurecido de crítica ao sistema capitalista. Aqui nós apresentaremos para vocês algumas dessas críticas contidas ali no Capital, né, que tentam, né, comprovar
que existe uma desigualdade e que a classe trabalhadora foi alienada daquilo que se chama meios de produção. Esses conceitos são conceitos que se trabalha bastante, meio de produção, alienação, modo de produção, em sociologia, tá? A gente aqui está fazendo um passeio pelo socialismo e algumas teorias aí que vocês já conhecem, como, por exemplo, a mais-valia, né? A mais-valia, em essência, é uma forma de mostrar que o trabalhador recebe muito menos daquilo que ele produz. Não é? A mais-valia seria aquilo que não é remunerado ao trabalhador e o que ele produz para seu patrão. Então ele recebe apenas uma parte daquilo que ele produz, que é muito mais do que ele efetivamente recebe. Então essa mais-valia seria aquilo que ele não recebe, né? E que fica com o patrão. Então, quanto menor o salário do indivíduo, mais seria essa mais-valia. Então, isso comprovaria que você está sendo explorado e que, então, você deveria reagir. Entra aí outro conceito importante do pensamento socialista, que é a teoria da luta de classes. Todas as grandes mudanças, todas as transformações que ocorreram na história, quando aquele que é oprimido se revolta contra aquele que o oprime, que o opressor. Então, por exemplo, a escravidão acabaria a partir do momento que os escravos se levantaram contra o seu senhor. O feudalismo a partir do momento que os servos se levantaram contra os senhores feudais. E assim a burguesia teria a oposição do proletariado. Então, a luta de classes seria o motor transformador da história da visão do marxismo, né, do pensamento marxista. Outro conceito, né, que nós temos aqui é o conceito de infraestrutura e de superestrutura, que acredito seja trabalhado também em sociologia, né? O que condiciona ali o pensamento marxista é analisar a evolução da sociedade humana a partir do que o Marx chama de modos de produção, né? O primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Então, essa infraestrutura seria a formação das relações econômicas que vão condicionar as superestruturas, que seriam ali a nossa ideologia, a maneira como a gente se organiza para sobreviver. A infraestrutura condicionará a nossa convicção política, a nossa forma de governo, a nossa religião, a nossa arte, a nossa cultura de um modo geral. Certo? Em essência, são essas análises que o Marx traz, de uma análise econômica condicionando as mudanças sociais, para mostrar que existe uma exploração, né? Bom, outro pensamento bem mais radical do que o socialismo seria o anarquismo, também conhecido como comunismo ou socialismo libertário. Veja, a palavra comunismo entra para a gente aí como uma etapa final, como um momento onde o Estado deveria ser abolido. Para os socialistas científicos, o trabalhador deveria se revolucionar, tomar o poder e implantar o socialismo. O que seria então o socialismo? Um governo, ou como se chama, ditadura do proletariado, onde as fábricas, os meios de produção seriam controlados pelos trabalhadores. Bom, então haveria ali um controle de todas as forças produtivas pelo trabalhador e numa etapa posterior, futura, nós teríamos então a abolição do Estado e de todos os grupos sociais. Isso seria então o comunismo, a etapa final. Entre aqueles que são chamados de anarquistas, onde você tem muitos russos, tem outros, tem francês, tem italianos e tal, os mais famosos são os russos, entre eles o Bakunin. O Mikhail Bakunin é conhecido ali como um dos principais nomes do anarquismo. A palavra anarquismo significa ausência de governo. Anarquismo, ausência de governo. Na visão dos anarquistas, os trabalhadores deveriam tomar o poder e imediatamente abolir o Estado e todas as formas de governo, as igrejas, escolas, todas as instituições que exercem hierarquia. Tudo deveria ser abolido imediatamente. Então a diferença fundamental entre os socialistas científicos e os anarquistas é que os dois tinham visões diferentes de como chegar ao comunismo, de como chegar ao fim do Estado. Enquanto os socialistas defendiam, primeiro,
tomar o poder e implantar o socialismo, um governo de trabalhadores, para depois então abolir o Estado. Você tem aqui no anarquismo tomar o poder e implantar o comunismo imediatamente. Veja, o fim seria o mesmo, mas a maneira de chegar a esse fim, comunismo, seria diferente. Então, entre esses anarquistas, um que mais violento, entre eles o próprio Bakunin, que defendia a utilização de métodos radicais como atentados, explosões. Há quem diga que são esses anarquistas, na pessoa do Bakunin, que inauguram o terrorismo praticado com fins políticos. E aí, veja, são eles, com essa vertente um pouco mais violenta, que acabam trazendo uma visão negativa do que é anarquismo, ausência de governo, para bagunça, né? Para caos, para desordem, que é uma concepção que a gente tem mais nos tempos correntes. Né? Está uma anarquia, está uma bagunça, está uma confusão. Né? E aqui você tem um dos lemas, né, muito fortes, né, do anarquismo, que diz assim, ó, precisamos, o que é urgente fazer? Enforcar o último rei nas tripas do último padre. Veja que é uma concepção extremamente radical mesmo. Isso seria abolir todas as formas de domínio. Né? Então, esse pensamento. Os anarquistas e os socialistas não se relacionavam bem, tanto que, inicialmente, eles fundam o que a gente vai chamar de internacionais socialistas, onde estão juntos anarquistas, onde estão juntos socialistas, todas as pessoas de esquerda. E aí eles tentam traçar rumos de como expandir o pensamento revolucionário para o mundo inteiro. E aí eles começam a discordar na maneira de chegar ao comunismo, no maior ou no menor radicalismo. E por incrível que pareça, os socialistas acabam querendo adotar uma via mais política para alcançar reformas, né, através de métodos políticos e, portanto, menos violentos, enquanto que os anarquistas ficam presos a essa ideia de práticas de terrorismo, de práticas violentas e de revoluções violentas por parte da classe trabalhadora, o que acaba fazendo com que os dois rompam relações, anarquistas e socialistas. E aí você vai ter, ao longo dos anos, uma segunda internacional e uma terceira internacional que ocorre. Né? Essa internacional seria uma espécie de congresso da classe trabalhadora, mais politizada. A última delas ocorre, inclusive, no contexto da Revolução Russa de 1917. Bom, por fim, aí nós temos mais dois pensamentos para estudar. A doutrina social da Igreja Católica, conhecida também como socialismo cristão por alguns, né? Onde a igreja, extremamente criticada nesse período, né? A Igreja Católica, numa sociedade científica e industrial como é a do século XIX, a fé de muita gente passa a ser na ciência. Então há uma crítica, um esvaziamento da igreja. Ao mesmo tempo, você tem no pensamento marxista a ideia de que a religião é o ópio do povo. Ou seja, ela aliena as pessoas, como as drogas fazem. O ópio é uma droga. E você tem, no pensamento anarquista que a gente viu agora, essa ideia de enforcar o último rei nas tripas do último padre. Então é um pensamento para a igreja extremamente perigoso, extremamente demoníaco, e a igreja então se vê obrigada a se posicionar politicamente. Através do Papa aí, nosso querido Leão XIII, publicar uma encíclica, uma bula papal, né, um documento oficial da igreja, Rerum Novarum. Rerum Novarum significa, em latim, gente, das coisas novas. As coisas novas, essas coisas estão acontecendo aí, o movimento operário, o radicalismo, etc. E também a miséria do trabalhador. Então, na Rerum Novarum, a Igreja Católica afirma que há realmente uma exploração da classe trabalhadora, que ela está vivendo miseravelmente, isso é um perigo, é preciso resolver isso, é preciso tratar da questão da pobreza. Mas ela imediatamente também condena o marxismo, condena o pensamento marxista, diz, olha, se afaste dele que ele leva ao inferno, que ele é coisa do demônio. Então, condena o marxismo, né, e o anarquismo, obviamente, mantém esse trabalhador afastado disso, mas de fato existe uma exploração capitalista. Só que a igreja propõe, como um dos instrumentos de reforma social, que os trabalhadores e os patrões pudessem se relacionar, pudessem pensar em reformas
a partir do pensamento cristão, do espírito cristão. Ou seja, eu, patrão, sentado aqui junto com o meu trabalhador, então movido pelo sentimento de amor ao próximo, o sentimento melhor que existe, né, vindo do cristianismo, eu pudesse realmente dizer, estou pagando mal, preciso melhorar o salário do meu trabalhador. Mas eu lucro tanto, esse cara ganha tão mal, passa fome, família dele. E aí, dessa maneira, as reformas pudessem ocorrer pacificamente. Obviamente que isso não vai funcionar muito, né? Muito, obviamente. Mas isso aí inaugura essa visão social da Igreja Católica, que tende a crescer ao longo dos anos, em outras encíclicas, em outros encontros da Igreja, como o Vaticano, o Concílio Vaticano I, Vaticano II, redunda para muitos na teologia da libertação a partir do século XX, né? Um movimento onde a Igreja estará agindo mais em defesa dos menos favorecidos, ok? Esse é o pensamento social da Igreja expresso na bula Rerum Novarum. E por fim, mas não menos importante, a gente sai dessa esfera, né, econômica, dessa luta econômica e social, e vai falar um pouco da ciência, né? E aí nas ciências humanas, a gente tem ali uma necessidade no século XX, industrial, onde você tem avanços na medicina, onde a vida humana melhora, onde você combate doenças, etc., e tem uma produção que melhora as condições de vida de muita gente, você tem o positivismo, o pensamento positivista, um pensamento filosófico, né, um pensamento do francês Auguste Comte, né, que é um pensamento que tenta trazer para as humanas, a área de humanas, de humanidades, esse status de ciências humanas, né? Ou seja, que nós pudéssemos utilizar na área de história, na área da ciência humana, na área da humanidade, né? Não um pensamento emocional ou um pensamento particular desprovido de racionalidade, mas que a gente pudesse trazer os métodos científicos, os critérios que norteiam a física, a química, a matemática, etc., para dentro das humanidades. E aí a gente, a partir desses critérios racionais, pudesse dar uma base, um fundamento científico e só então aí falar de ciências humanas, né? Bom, a partir do pensamento positivista, uma ideia também, né, extremamente elitista, de que a sociedade deveria ser regida, né, através das elites, as elites que se preparavam intelectualmente, de condução dessas mudanças, de condução dessa modernização. Dentro desse espírito positivista há um viés autoritário, não é, contra a democracia, porque ela poderia afetar a sociedade permitindo o acesso de pessoas não esclarecidas ao governo. Esse pensamento positivista influenciará, inclusive, o movimento republicano brasileiro, o Exército Brasileiro, que vai proclamar a República em 1889 e que inspira aqui parte do positivismo, do lema positivista, na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tá? Bom, a ciência evolui consideravelmente nesse período. Muito, em vários âmbitos. E aí você tem, além do Comte, você tem Henri Becquerel, que faz pesquisas e inova com estudos sobre a radiação, né? Você tem o Louis Pasteur, né? Louis Pasteur com a questão das vacinas, né? Você tem, na genética, você tem Mendel, você tem o estudo do inconsciente com o Freud, né? Vocês conhecem aí o Freud. Você tem aqui o Émile Durkheim, né, pai da sociologia, né, então essa questão da racionalidade, do estudo dos fatos sociais, e você tem aí, não menos importante, os estudos do grande naturalista, o Charles Darwin, que com a questão da seleção natural, da luta pela vida, né, essa questão importante do chamado evolucionismo, acaba também contribuindo com Spencer na sociologia para a elaboração daquilo que a gente vai chamar de darwinismo social, que falaremos mais do imperialismo, que é uma das ideologias, né, do imperialismo, que diz que assim como na natureza os mais aptos, os mais fortes sobrevivem nessa questão de luta pela vida e seleção natural, assim também haveria de ser nas relações humanas, onde os mais fortes devem dominar os mais fracos
onde a raça superior, entendendo-se aí como branca, né? Branca, deveria dominar aqueles considerados raças inferiores, como os negros, como os asiáticos, etc., como os índios, enfim. Ok? Então, esse pensamento científico torna ali o século XIX um século onde você tem esse cientificismo, esse culto, essa supervalorização à ciência, porque a ciência realmente promove grandes transformações na vida humana.